4 Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. E Bots, um traje a rigor. O traje social com a máxima qualidade e pelo melhor preço. As manchetes: engavetamento de veículos na rodovia do Contorno na tarde desta terça-feira. 9 veículos envolvidos. Prossegue a Semana Internacional, a Jornada Internacional do Teatro, no Teatro da Unimar. Hoje, os nossos convidados, grupos da Argentina e também do Chile. No Dia do Psicólogo, também tem sequência a Semana da Psicologia da Universidade de Marília e daqui a pouco também entrevistados especiais que vêm para as suas palestras. A polêmica Brasil-França. Agora o presidente Bolsonaro diz que aceita a ajuda europeia de quase 100 milhões de reais para a selva amazônica, desde que o presidente da França, Macron, peça desculpas. O tráfico de drogas cada vez mais preocupante, apreensões graves, tanto em Marília como na região. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. Grave acidente na rodovia do Contorno na tarde desta terça-feira, nas proximidades ali daquele viaduto próximo ao posto da Ilha. Você vê aí as fotos, engavetamento envolvendo 9 veículos, entre carros utilitários, um caminhão, interditando parcialmente uma das pistas da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, a chamada rodovia do Contorno. 3 pessoas com ferimentos leves, de acordo com a informação da Polícia Rodoviária, o atendimento que aconteceu no Hospital de Clínicas. Infelizmente, o Brasil continua sendo um campeão na violência e no trânsito, um campeão mundial. No Dia do Psicólogo, a Unimar, a Universidade de Marília, dá sequência à Semana da Psicologia, tradicional evento no curso de psicologia. Só para quem não sabe, no Brasil, o Dia do Psicólogo é comemorado em 27 de agosto, porque nesse dia, em 1964, houve a regulamentação da Lei 4.119, dispondo sobre a profissão de psicólogo. E tema importante no evento desta terça-feira, estamos recebendo um médico psiquiatra e uma psicóloga. Primeiramente, o médico, Dr. Calil Carneiro. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui no 4 Notícias, falando dessa semana que já é tradição aqui na Unimar. Bem, se apresentando, quem é o médico psiquiatra Calil Carneiro? Fazendo uma apresentação profissional, Dr. Calil. Bom, eu sou médico psiquiatra clínico, tenho prática no consultório particular. Estou atualmente como médico psiquiatra do NUAD, que é o Núcleo de Apoio aos Discentes da Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA, e atualmente estou lotado no CAPS, na Prefeitura Municipal de Marília. Bem, o tema para o debate, palestra desta terça-feira da Semana de Psicologia da Unimar: psicopatologia e a medicalização do sofrimento. Diálogos entre psiquiatra e psicologia. O senhor comenta, é com o senhor. Sim, fiquei muito feliz com o tema. É um tema que a gente já abordou na Liga, né, o ano passado, no simpósio, e retoma esse ano aí para a gente pensar um pouquinho como temos usado as medicações psiquiátricas, qual o melhor uso para se fazer dela e como a psicopatologia bem estudada pode nos ajudar aí nessas escolhas. Bem, eu tenho sempre comentado aqui, psiquiatria, psicologia
cada vez mais importante em termos de saúde pública no dia a dia. Eu quero o seu comentário também, doutor Calil. Sim, em tempos contemporâneos, né, a busca por atendimentos tanto em psicologia e em psiquiatria tem aumentado a cada dia, e nós temos um papel social, que é esse que estamos cumprindo aqui agora, de tentar ajudar tanto na formação do psicólogo como na lida da comunidade com essas questões. E como manter um diálogo plenamente profissional entre psiquiátricos e psicólogos para que a população realmente seja a grande beneficiada, doutor Calil? Bom, a gente não pode esquecer que a gente lida com o sofrimento mais íntimo, né, de uma pessoa, então tudo isso tem que ser feito de um modo bastante sigiloso e com a autorização do paciente, né? O ideal é que o paciente saiba do contato entre o médico psiquiatra e o seu psicólogo, e essa é a melhor maneira, sem dúvidas, da gente conseguir bons resultados aí nos transtornos mentais em geral. E essa procura tem sido realmente cada vez maior pela população? Pela população, sim, a gente ainda tem bastante estigma, né, em relação à busca tanto da psicologia quanto do psiquiatra, mas eu acredito que as nossas lutas para diminuir a psicofobia e o medo de estar procurando ajuda têm avançado a cada dia. Está havendo, na minha opinião, inclusive a quebra de uma discriminação em relação a essas atividades. A psiquiatria como também a psicologia. Antes havia um medo e até uma crítica, e inclusive com críticas pesadas aos pacientes. Mudou muito isso, é realmente uma atividade do dia a dia da saúde pública. Comentando isso, doutor Calil. Sim, a gente tem muito que avançar, né? Acho que a psiquiatria é talvez a especialidade médica que a gente ouve falar sobre reforma, né? Nenhuma outra especialidade médica usou-se esse termo, reforma psiquiátrica, e isso tem contribuído aí para a gente melhorar questões do passado e ter um atendimento mais humanizado, né, e uma reflexão melhor sobre o que é oferecido em termos de cuidado em saúde mental, né? Muito bem, aqui também a psicóloga, doutora Horne, no dia do psicólogo, da psicóloga, desse 27 de agosto, ela é convidada para a sua participação na Semana de Psicologia da Universidade de Marília. Doutora Horne, boa noite. Boa noite, Amarildo, boa noite, ouvintes, pessoas que nos acompanham no canal Notícia. Quem é profissionalmente a doutora Horne? Eu sou psicóloga de consultório de formação, tenho uma especialidade em psicoterapia de base terapia cognitiva comportamental. Trabalho na Faculdade de Medicina, prestando atendimento aos estudantes de medicina. Trabalho juntamente com o Dr. Calil, lá no NUAD. E, recentemente, estou trabalhando também aqui na casa, aqui na Unimar, na coordenação do curso de saúde mental dentro da medicina. Uma experiência também fantástica. Hoje é o meu, coincidentemente com o dia do psicólogo, hoje é o meu 27º dia na casa. Bem, diálogo entre a psiquiatria e a psicologia. Quero também a sua opinião. Na minha opinião, não só na opinião, mas na minha experiência profissional de 25 anos de trabalho, é um diálogo fundamental, porque muitas vezes um paciente nos procura por indicação do psiquiatra, do colega, ou o paciente nos procura e em acompanhamento a gente verifica que, caso ele tomasse ou fizesse uso de alguma medicação, ele poderia melhorar, melhorando inclusive o desempenho dentro do nosso trabalho terapêutico de psicoterapia. Então esse diálogo ele é fundamental e, na minha experiência, ele é esclarecedor e beneficia em muito o paciente, em todos os sentidos. A procura cada vez maior pela população para psicólogos, para a psicologia, também se transformando numa questão, numa atividade de saúde pública. A sua análise, doutora Rosa. Com certeza, a gente tem falado que a incidência e a prevalência de transtornos psiquiátricos, psicológicos na população tem aumentado vertiginosamente, principalmente entre as crianças e os adolescentes. As patologias estão cada vez mais precoces, mais graves, e a procura por consultórios de psicologia tem sido muito grande, muito grande.
Então, esse diálogo com a psiquiatria é fundamental, além de atividades, e eu venho falando disso já há algum tempo nas palestras que eu tenho feito em escolas, de que nós precisamos ajudar a população a criar mecanismos de educação para que cada vez menos o consultório seja procurado. A gente vive uma realidade hoje não só de patologias graves, mas também de pessoas muito perdidas e que muitas vezes, com orientações, não precisariam estar ali no nosso consultório. Então, a nossa ação, além do tratamento em si, das questões de patologia, das questões de gravidade, também a questão psicoeducativa do profissional, e uma semana como essa da psicologia é uma iniciativa fantástica para ajudar a população a criar mecanismos de autoajuda. Principais causas de uma procura cada vez maior de crianças e adolescentes pelos consultórios e como, antes de mais nada, na família, os pais devem estar na retaguarda, doutora Rosa. A procura tem sido cada vez mais de transtornos ansiosos e depressivos, principalmente a ansiedade. Os quadros de ansiedade, o Dr. Calil pode confirmar isso melhor, vamos dizer, é o grosso do nosso dia a dia. E quadros de ansiedade não tratados, eles tendem a evoluir para quadros depressivos. Então, a ansiedade entre crianças e jovens aumentou sobremaneira. Existem vários fatores que a gente discute, lê e estuda sobre possíveis fatores aos quais isso se deve. Um dos grandes fatores que a gente coloca é a desagregação das famílias. A gente vive uma sociedade muito doente, as crianças, infelizmente, estão muito abandonadas e solitárias. A maioria dos pais trabalha e as crianças, na parte da tarde, têm pouco acesso à diversão. Então, esse é um dos fatores. O outro fator é uma informação muito recente desse final de semana, de um congresso de psiquiatria, em que um colega apresentou dados alarmantes sobre o uso abusivo de pixel. Celular, videogame, iPad, séries. Essa geração está sendo criada pelo pixel e isso produz um emburrecimento das crianças e dos jovens. Um emburrecimento cognitivo, porque eles desaprendem a pensar, e um emburrecimento afetivo, uma vez que o uso da tecnologia, ele permite que a gente, eu brinco que com a tecnologia a gente consegue desafiar a lei da física, de estar em vários lugares ao mesmo tempo, de conseguir várias coisas ao mesmo tempo, e isso é incompatível com vida real. Muito bem, para a gente concluir, ele abriu o seu comentário e vai fechar nessa entrevista. Médico psiquiatra, Dr. Calil Carneiro. Ansiedade e a depressão. Comentário breve, Dr. Calil. Bom, como bem disse a nossa amiga Lisete, a ansiedade, ela é o transtorno de ansiedade é o transtorno mental mais prevalente. Ele é de relativo fácil tratamento se a gente pensa nos outros transtornos mentais, mas o que acontece é que, no geral, as pessoas adiam a busca por ajuda por acreditar que vai conseguir lidar com aquilo de uma maneira saudável. O transtorno pode acabar piorando e sim evoluindo para quadros depressivos, e aí sim o tratamento começa a dificultar um pouquinho. No meio hoje da nossa abordagem sobre psicopatologia e medicalização, a gente vai usar um caso clínico em que isso acontece e vamos poder contextualizar um pouquinho sobre isso aqui na Unimar, na Semana da Psicologia. A família tem que estar sempre na retaguarda, começando pelos pais, doutor Calil. Sim, sem sombra de dúvidas, né? Ter um apoio aí durante a infância e a adolescência, alguém que oriente e que guie, é a principal base para lidar com os desafios da vida adulta, quando se inaugura os grandes conflitos interpessoais e as grandes dificuldades. A maior parte dos transtornos mentais se inicia na infância, né? Nós já teríamos sinais e sintomas aparecendo na infância, e se eles são detectados pelos pais antes de constituírem um transtorno mental, se os pais conseguem lidar com essas frustrações do dia a dia, com sintomas psíquicos normais, isso acaba evoluindo de uma maneira muito melhor e a pessoa vai ser um adulto normal, constituir família, trabalho, enfim, todas as atividades que nós fazemos no dia a dia.
Muito bem. Obrigado ao doutor Calil, obrigado à doutora Horde, parabéns a você, psicólogo, psicóloga, neste dia 27, dia do psicólogo, da psicologia. O doutor Calil Carneiro é médico psiquiatra, nossos convidados que vieram aqui também para o seu comentário com relação ao tema, mais um tema de palestra da Semana de Psicologia da Universidade de Marília. O tema desta quarta-feira, atualíssimo, altamente preocupante, suicídio. E também teremos convidados aqui. Daqui a pouco, a jornada de teatro internacional no Teatro de Marília. Daqui a pouco, representantes da Argentina e do Chile serão nossos convidados aqui. E a polêmica que continua, Bolsonaro e o presidente Macron da França envolvendo a floresta amazônica. Agora, Bolsonaro diz que aceita 100 milhões de reais no mercado europeu, desde que Macron peça desculpas. Já, já.